Filomed apresenta Show da Saúde. Show da Saúde começou. Aqui você vai ter a solução para aquele teu problema de saúde. Ô Paulinho, boa pessoa, tá tudo bem com você? Tudo bem, dona de casa? E o chefe de família, tá tudo certinho aí? Deixa eu dar esse abraço, ó, gostoso em toda essa família linda que a senhora forma, com o marido, com os filhos. Ô, vó, você gosta da vovó, né, Luciano? Eu também gosto, Luciano Pessinoto. As vozinhas são legais. São né? demais. Esse aqui é o Luciano Pessinoto, o maior terapeuta do Brasil. É ou não é, Luciano? Exatamente, É a minha Paulinho. opinião, eu digo mesmo Obrigado. que eu sinto, é de verdade. Agradecido. A vovó é especial para nós, né? Com certeza. A avó que está sentadinha nessa cadeira gostosa, nessa poltrona deliciosa, está ansiosa por saber quais serão os temas do nosso programa hoje, Luciano. Olha, temas que são maravilhosos para a gente prestar atenção, hein? Prestar atenção e levar solução, porque esse programa Show da Saúde, ele quer levar solução de saúde para as pessoas. Essa é que é a verdade. Ô Paulinho, por exemplo, Paulinho, o meu drama é pressão alta. Isso o vô reclama, a avó reclama, e não é qualquer um que reclama, não. Muita gente está reclamando desse problema. Ô Luciano, olha a manchete. Uma assassina silenciosa que atinge mais de 30 milhões de brasileiros. E há muitas mortes causadas por essa assassina. Essas mortes aumentam, 72% aumentaram nos últimos 10 anos. Do que você está falando, Paulinho, uma pessoa? Que assassina silenciosa é essa e perigosa é essa? O número de mortes nos últimos 10 anos cresceu 72%. Eu estou falando de pressão alta, o assunto é muito sério, Luciano. Exatamente, Paulinho. Pressão alta. E o pior disso é que muita gente tem a pressão alta e nem sabe que tem. Isso é um número ainda que metade das pessoas que tem, metade dos 30 milhões que tem pressão alta, não sabe que tem pressão alta. O risco é maior. Um grande Sidney Magal. O Magal, quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o Magal, ele que tantas vezes esteve em nosso programa de rádio, hein? Eu, todo seu, minha, toda minha. Ei, Magal! Ah, mas se eu fosse o Magal. E ele teve um problema de pressão alta, né, Luciano? Exatamente. Num show em São José dos Campos, ele até sofreu um desmaio ali no show. Chegou a cair no show. A pressão subiu, deu uma crise de hipertensão nele, subiu e houve um AVC nele naquele momento. Nós vamos debater esse assunto hoje, que vai de interesse direto com a senhora que é a dona de casa, com o chefe de família, com a moça, com o rapaz, com o vô e com a avó. Pressão alta, escolhe idade, Luciano? Não escolhe, Paulinho. Não escolhe idade. Não escolhe. Então qualquer um pode ser vítima dessa assassina silenciosa que é a pressão alta. E hoje aqui no programa, eu tenho uma história para contar. Quero mandar um abraço para ela, Lilian. Sabe onde está a Lilian a essa hora? Ela está nos assistindo na região de Perugia, Itália. Ela está na Itália nos acompanhando. Via internet, está nos assistindo lá. E a história que eu vou contar dessa menina, a Lilian, é uma história extremamente emocionante e comovente. A forma como essa menina foi abandonada e chegou na casa de Madame, na região de Fortaleza. Gente, o que acontecia nessa casa, na casa de Madame, em Fortaleza, vocês vão ficar impressionados com o assunto. Então, daqui a pouquinho, na nossa Verdade de Cada Um, hoje, o programa internacional, até Lady Gaga. Você conhece a Lady Gaga, Luciano? Eu conheço dos palcos da TV. Conhece? Lady Gaga. Até a Lady Gaga conhece a nossa Lilian da história de hoje. Que legal. Vocês vão entender como e por quê. Cristiano Ronaldo, você conhece? Sim. Cristiano Ronaldo também conhece a moça da qual vou contar a história hoje. Então, ó, não perca, a história está interessantíssima. Tem Lady Gaga, tem Cristiano Ronaldo, tem Ronaldinho Gaúcho, um monte de gente fazendo parte dessa história linda que eu conto daqui a pouquinho. Mas, Luciano, vamos abordar esse assunto. Bora. Quer dizer que é uma assassina silenciosa. Vitima tanta gente Sim. no mundo e no Brasil, né? No mundo inteiro, no Brasil tem muitas pessoas. Pra você ter uma ideia, Paulinho,
a pressão alta, por que os médicos dizem que é uma assassina silenciosa? Porque não temos muitos sintomas. Aí muita gente pergunta, Luciano, mas como que descobre, como que a gente sabe que a gente tem pressão alta? Só medindo a pressão, só aferindo a pressão. E tem muita gente que não mede a pressão ou nunca mediu a pressão. Então tem que medir a pressão para saber se porque tem umas que não tem sintoma. Uma vez eu fui medir uma pressão de um senhor que ele pediu, falei, você já mediu a pressão? Não, nunca medi, fomos atender. Pela primeira vez? Exatamente, 65 anos, medimos a pressão dele, deu 19/7. Muito alta? 19, é muito alta, Paulinho. É o que as pessoas não sabem, o coração é como se fosse uma caixa d'água. A caixa d'água ela fica onde? Em cima da casa ou embaixo? Fica em cima. Fica em cima, não é? Por quê? O coração ele está em cima, porque precisa de pressão para esse sangue descer. O sangue sobe pelo lado direito, pelas veias do corpo, entra no coração, o coração joga no pulmão e o coração devolve pelas artérias. Por isso que fala pressão arterial, porque a saída do sangue, ele sai sob pressão. E se essa pressão não for controlada, vai lesionar a parede das artérias ou até o rompimento de uma artéria. Agora, imagine a pressão depois que o sangue chegou nos nossos pés, por exemplo, para subir esse sangue. Perfeito. Explica tecnicamente para a gente poder entender. Vamos mostrar aqui, ó, tá vendo? Vaso sanguíneo, primeiro vaso sanguíneo normal, calibre normal. Vaso segundo aqui, dilatação, dilatou o calibre. Sim. Vai passar mais sangue aqui do que aqui. Concorda comigo, Paulinho? Concordo. Aqui está constraído, tem vasoconstrição aqui, ok? Então vai fazer o quê? O coração vai fazer mais força para passar esse sangue nessa região. Eu trouxe aqui para você ter uma ideia. Sabe o milkshake que vende no McDonald's? Sabe? Milkshake você toma com esse canudo mais grosso. Certo. Porque esse canudo aqui é do refrigerante. Esse vai passar, pra você ter uma ideia, olha só. Eu vou ter que assoprar aqui, ó. Você faz uma força maior, né? Tem que fazer muita força. Agora olha isso aqui, ó. Menos força. Menos força. Ou seja, vai passar mais sangue nesse e menos sangue nesse. Nesse aqui vai passar forçado. É o que está ocorrendo nesse aqui. Deixa eu ver se como leigo eu entendi. Quer dizer que aqui a pressão é normal. Exato. Normal. Ficou menos calibroso, ficou mais estreito o canal por onde passa o sangue. Pressão mais forte. Pressão mais forte. Pressão alta. Pressão alta. Entendi. E aí você disse e perguntou uma coisa muito bem, mas e o sangue está lá no pé? E a subida desse sangue, Luciano? Nós temos válvula nas veias que ajuda a impulsionar. Certo. Correto? Correto. Só que ela não consegue sozinho, porque o coração, se ele estiver fraco, se o coração estiver fraco, se o coração tiver o sangue pesado, cheio de gordura, cheio de agrotóxico, cheio de sal, cheio de impureza, o sangue está grosso, viscoso, pesado. As válvulas não aguentam subir esse sangue pesado. Ela precisa da ajuda dos músculos. Você já ouviu falar, Paulinho? Não sei se você já ouviu falar, mas nós temos aqui considerado na perna o segundo coração humano. Qual é o segundo coração humano? Batata da perna. A panturrilha. A panturrilha. Famosa. Porque a panturrilha, ela que vai ajudar a impulsionar, é o músculo que ajuda a impulsionar o sangue que está na perna a chegar no coração com facilidade. Mas e se você tiver dor na perna? E se você tiver perda de massa muscular? A fragilidade muscular? Esse sangue não vai subir direito. E aí pode ter alteração da pressão, Paulinho. Aí na próxima imagem, Luciano Pessinotto... O coração. O coração. Você percebe que é uma bomba que bombeia, né? Esse o miocárdio, sangue. Né? Exato. A força do miocárdio. E olha lá dentro, ó, tem placa de gordura, tem o glóbulo branco, tem o sangue que está em vermelho, só que a gordura vai grudando. Certo. E aí o coração ele pode infartar em preto. Esse é o mau colesterol, né? Mau colesterol. A gordura é o mau colesterol. Exatamente, Paulinho. A próxima imagem... Triglicerídeos. Olha isso aqui, é uma artéria. Agora observe que vai ficar em amarelo. Porque, ó, muita gordura, muito açúcar, muito sal. E é o mau colesterol, vai juntando. Mau colesterol vai juntando, a gente não percebe. E por isso que é uma assassina silenciosa. Ela descolou, Luciano. Descolou a gordura. Pode o quê? Haver um entupimento, né, Paulinho? Esse é um trombo que viaja. Um trombo que viaja. E essa gordura pode causar... um infarto do miocárdio, se for no coração, se for no cérebro, um AVC. Um AVC. É muito perigoso. Então, gente, vocês entenderam o porquê que eu abri o programa dizendo que a pressão alta é uma assassina silenciosa. Se você tem pressão alta, não leve isso
na brincadeira. Também não vai se desesperar, porque hoje nós vamos apresentar uma das soluções para você. Não vai se desesperar, mas leva a sério, porque é um problema grave, né? Muito grave, Paulinho. Muito. Eu gostaria da próxima imagem, por gentileza. Olha lá. Você fala da pressão normal. Pressão normal. Até chegar alta. Nós temos aqui no meio 12/8, tá vendo, Paulinho? Pressão Normal, normal. né? 12/8, pressão normal. Aqui, De menino que o pessoal fala. De menino, Tá com exato. pressão de menino 12/8. Exatamente. Aqui no meio, aqui no normal limite, 13, quase Por chegando 9, no... né? 13/9, já está no limite. Aham. E aqui tem que procurar um médico quando ela tiver 14/9 ou mais. Aí, Tem que procurar um médico, Tem que Paulinho. procurar um. E aqui já está com pré-hipertenso. na próxima imagem, na composição, Existem alguns sintomas da pressão que a alta. pessoa tem que ficar atenta com isso. Quais são os sintomas? Dor de cabeça. Tem dor de cabeça constante? Visão embaçada? Dor no peito e tontura. Aham. Tem que procurar um médico. A próxima imagem explica ainda mais. Aneurisma, Paulinho, se a pressão não for controlada, ela pode provocar um aneurisma. O que é um aneurisma? Você percebe ali que formou uma bexiguinha, não é verdade? Aham. A veia ficou muito dilatada, flácida, fraca, formou uma bexiga que se rompeu. Esse aneurisma pode dar no cérebro, pode ser na região do coração. É muito perigoso. É muito né? perigoso, Paulinho. Tem que tomar providência. E aí o sangue Pressão derrama. alta que causa. É. A pressão alta também causa o derrame cerebral, né? O sangue pode estar, o derrame, a arteriosclerose, que é a placa de gordura na artéria do cérebro, pode ser um derrame hemorrágico, a gente chama popularmente de derrame cerebral, o sangue derrama no cérebro, o sangue foi feito para estar dentro das veias e dentro das artérias, fora das veias e fora das artérias o sangue é tóxico. E é o que acontece aqui, ó. Agora, veja bem, inclusive esse rapaz que doou o coração para o Faustão, ele, assentando azulejos em Santos, ele teve um derrame cerebral. Um rapaz de 35 anos, cheio de vida, teve um derrame cerebral, foi fatal e a partir daí a família resolveu doar os órgãos dele. É bom que a gente diga para lembrar da seriedade da pressão alta. Estava trabalhando, Luciano, Exatamente. inocentemente. Na próxima imagem, por favor. Ah, Luciano, essa pergunta vem de casa. A Maria de São Paulo pergunta. Ficar estressado aumenta a pressão arterial? Olha, Paulinho, ó, isso aí é muito importante porque tem muita gente hoje que fica estressado, que fica ansioso, ansiosa, preocupado, preocupada devido às atividades da vida cotidiana, do dia a dia. A gente tem muita ansiedade hoje, a gente tem muito estresse hoje. E quando a gente fica estressado, a pressão aumenta? Aumenta. Quando a gente fica ansioso, pode aumentar? Pode. Por quê? Há uma liberação de um hormônio chamado de cortisol, que é o hormônio do estresse. Se esse hormônio for liberado, muito hormônio, o que vai acontecer? Vai fazer com que o sangue passe forçado entre o calibre das veias e das artérias. Então, o estresse e a ansiedade pode aumentar a pressão. Sim. Eu quero tocar nesse assunto com você, porque hoje foi publicado em tudo que é jornal uma manchete muito importante. O Wesley Safadão, ele interrompe os shows. Por que o Wesley parou com os shows? Porque ele está estressado, ele tem esse privilégio, ele tem uma condição econômica que ele pode fazer isso, já é um privilégio. Então ele interrompeu, mas muita gente que está assistindo, mesmo estressado, tem que continuar trabalhando, porque não se dá o luxo de poder parar. Então o Wesley Safadão parou, interrompeu os shows devido ao estresse. E ele teme, obviamente, consequências disso, que seria a pressão alta. Então eu pergunto para aquela nossa amiga dona de casa, para aquele nosso amigo chefe de família, que não pode se dar esse luxo, Luciano, de parar para poder recuperar do estresse. O que nós indicamos com a marca Pillow-Med? Olha, Paulinho, que legal. O nosso colchão, por exemplo, da linha Zen, eu falo o seguinte, você está estressado, cansado, você vem do trabalho estressado, pega um ônibus, vem ou pega o carro, vem do trânsito, você está cansado do estresse do dia a dia, liberou muito cortisol, muita ansiedade de entrega de trabalho. O que vai acontecer? Você vai chegar em casa, você vai ter o colchão da Pillow-Med. Você vai deitar no colchão da Pillow-Med, existem 21 tipos de massagens que você aperta o controle remoto, você aciona o controle remoto, são 21 tipos de massagens que se complementam e fazem o quê? Ativam a circulação sanguínea, que ajudam a relaxar os músculos e ajuda a estimular o cérebro a fabricar endorfina. O que é endorfina, Luciano? É um analgésico e um anti-inflamatório poderoso e natural que o próprio corpo fabrica para relaxar,
para aliviar as dores, para aliviar as inflamações do corpo. Vai liberar também o hormônio que eu chamo que é o hormônio principal do sono, melatonina. A melatonina foi liberada, foi produzida, você vai relaxar, você vai dormir melhor, ansiedade diminui, estresse diminui, dor, se tiver uma dor no corpo, uma dor muscular, uma dor ciática, uma dor reumática, qualquer tipo de dor. Deitou no colchão da Pilomed, alivia a dor. Por quê? Porque ele tem o famoso infravermelho longo, pastilhas, uma alta tecnologia, que faz o quê, Luciano? É um anti-inflamatório natural que você está dormindo em cima dele. O tecido é antimofo, o colchão, ele é todo especial e tecnológico, Paulinho. É o único produto no mundo que trabalha por você quando você dorme. Você está dormindo e o nosso produto Pilomed trabalhando por você. Então aqui, o teu corpo pede essa marca, Pilomed. E eu não critico as marcas que tentam aproximar o nome do nosso. Porque, lógico, a gente quer copiar tudo aquilo que é bom. Mas, de verdade, aquilo que o Paulinho Boa Pessoa defende e acredita. Aquilo que o Luciano Persinoto acredita e, portanto, defende. Tem a marca Pilomed. É esse que o seu corpo pede. Você entendeu? Quando você se deita num Pilomed, você dá férias para a sua coluna. E não férias apenas para a coluna, mas para o cérebro. Porque vai combater o estresse, o nervosismo. Exatamente, Paulinho. Combater a pressão alta. Exato, porque imagina, o corpo trabalha numa velocidade muito alta. É muita preocupação, é muita ansiedade, é muito estresse no dia a dia. Você chega em casa, você precisa dormir, você precisa relaxar. Só que se você tiver um colchão comum, o colchão comum só serve para dormir. E o colchão da Pilomed serve para você descansar. Porque além de dormir, você precisa descansar. O corpo precisa descansar. Você vai entrar num sono chamado de sono REM. O que é o sono REM? É um sono que repara, é um sono reparador, que repara todos os danos causados das células, do estresse do dia anterior, da ansiedade do dia anterior. Por quê? Porque existe a energia quântica, uma alta tecnologia alemã, que ele, quando você deita, emite raios dentro das suas células, que fazem o quê? Que eliminam todas as toxinas, todas as impurezas das células que está ali parada e coloca energia. No dia seguinte, que você acorda no colchão da Pilomed, eu garanto, você está mais disposto e você está mais disposta para enfrentar o novo dia. Com todo ânimo, com toda alegria, com a pressão arterial controlada, no famoso 12/8, nós vamos lançar um desafio. Digamos, Luciano, que a nossa querida amiga, que o nosso querido amigo que está nos assistindo, ele esteja com a pressão alta no dia. A pressão arterial está alta. Aí eu queria que você lançasse um desafio para ele, que tem a pressão alta e que tem dor também nesse dia. Qual é o desafio? Desafio, eu vou lançar, Paulo, com muita transparência, com muita responsabilidade. Um dos nossos terapeutas vai na sua casa, ele é treinado, qualificado, sem custo nenhum, leva o Pilomed, coloca sobre o seu colchão, você vai deitar por meia hora. Meia hora depois vem o meu desafio. Se você levantar do Pilomed, nós podemos medir a pressão antes. Se ela tiver 14/9, se ela não baixar um ponto após o teste do Pilomed na sua casa, não precisa adquirir absolutamente nada, Paulinho. É nítido, claro e transparente. Não tem como a pessoa se enganar. Não há a menor possibilidade de haver uma propaganda enganosa. É o único produto que você testa dentro da sua casa, junto com os seus, e só vai adquirir se de fato tiver benefício com ele. A tua dor tem que passar, a tua pressão tem que ser controlada, e é um produto maravilhoso, né, Luciano? Além de tudo, é muito bonito. É, né? lindo, vai embelezar o seu quarto, vai te dar Olha que saúde. beleza. É o móvel mais importante da sua casa, vai te dar saúde respiratória, porque o tecido é antimofo, é antialérgico, antiácaro, anti-covid, ou seja, é um colchão que, além de você descansar a sua coluna, o seu corpo, vai te dar saúde para todo o maior patrimônio que Deus te deu, que é o corpo humano, né, Paulinho? Não se deixe enganar. O nosso produto é Pilomed. É esse que o seu corpo pede. Pilomed, ok? Esse sim é maravilhoso contra a bronquite, contra a rinite, porque o tecido é antiácaro e se adapta perfeitamente ao clima, ao momento que você está vivendo. Se frio... Ó, o tecido eu chamo de tecido inteligente, porque se tiver frio,
o tecido fica aquecido. Se tiver calor, o tecido fica fresquinho. Aí é uma maravilha. Aí é uma delícia. Ô Luciano Pessinoto, essa nossa amiga que vai falar... antes eu queria lembrar. Depois disso vai começar a nossa história. Uma história belíssima, imperdível de Lilian. Hoje, essa mulher mora na Itália. Hoje, essa mulher, lá na Itália, atende pessoas como Cristiano Ronaldo, Lady Gaga, o Ronaldinho Gaúcho e tantos outros já passaram pelo atendimento dela. A história dela é belíssima, você não pode perder. Mas tudo isso depois de um depoimento de uma amiga, a dona Cícera e o seu Antônio. Eles tinham problema de pressão alta e problemas circulatórios, Luciano. A pressão do seu Antônio chegou 22/18, Luciano. Isso é a pressão de alguém? Risco altíssimo, né, Paulo? Risco de uma morte iminente, né? Ele podia ter tido um mal súbito, ele poderia ter uma parada cardíaca, ele podia ter tido um derrame cerebral. Seu Antônio, 22/18. E tudo isso, gente, eles controlaram com o nosso produto Pilomed. Mas cuidado com a marca. Pilomed. Seu Antônio, dona Cícera, seu Antônio, falem conosco, por favor. Eu sentia dor no pé do pescoço, sentia dor no ombro, sentia dor aqui, a circulação da perna parece que ia estourar tudo. Tinha vez que eu ia parar no médico com pressão alta. Sentia até a coluna, braço, joelho e a pressão alta, colesterol alto, então tinha tudo de ruim. Quantas vezes eu fui parar no pronto-socorro, né? Já subiu 22/18, né? Quase infartei. Sempre tomava o remédio, né? Eu tomava losartana. E ela chegava até 14, 16, era bem agitada mesmo. Aí depois que eu comprei o colchão que chegou... Ela foi claríssima. O Luciano Pessinoto, recomendo para qualquer pessoa. Pode adquirir, porque esse eu garanto. E é ela que está falando, gente. A pressão do marido chegou a 22/18 e controlou com o nosso produto Pilomed. Tá aí, ó, o telefone brilhando no seu televisor. O 0800 771 0434. Chama o nosso terapeuta, sem compromisso. Ele vai na tua casa. 0800 771 0434. E aí vai te atender na tua casa, no conforto do teu lar. E aí você só vai adquirir ao testar e aprovar. Da mesma forma que você já provou, e nesse instante a nossa produção abre essa história belíssima. A verdade de cada um, contando a história de Lilian. Uma história que vai tocar o seu coração profundamente. Por favor, a história no ar. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu nome é Lilian. E hoje eu quero te contar como tudo começou na minha infância no Brasil. Eu era tão pequenininha, Paulinho, tão pequenininha, que sequer eu me lembro exatamente a idade que eu tinha quando, lamentavelmente, eu acabei sofrendo abusos. Aqui um detalhe, hein? Aqui um detalhe muito importante, que eu faço questão de ressaltar. Quantas e quantas crianças desse Brasil de meu Deus sofrem abusos dentro da própria família, dentro de casa. O que aconteceu com a Lilian, lamentavelmente, é comum. E acontece com muitas famílias, Luciano. O abuso infantil. Um tio meu, Paulinho, acabou abusando de mim. E eu, naquele meu desespero, como criança, e essas agressões do tio que continuaram, certa vez eu resolvi fugir de casa. Resolvi ir embora. E a minha mãe abriu mão completamente da minha pessoa. E eu acabei indo por uma viagem, por uma casa de madame. Era assim que ela era chamada. Madame tinha uma casa exatamente nas proximidades de Fortaleza. E eu acabei indo para a casa de madame. E lá, ao chegar nessa casa,
que eu não entendia bem ao certo o que era, de cara, eu comecei a entender que a situação havia piorado e bastante. Porque Madame, na verdade, era dona de um prostíbulo, e um prostíbulo infantil. Aí foi que doeu realmente no fundo da minha alma. Olha, aquela casa não era simplesmente uma casa. Era uma casa que eu vou chamar de campo de concentração. Era uma espécie de Auschwitz. Era um campo de concentração de fato, onde, na verdade, as exploradas eram as meninas, as garotas. Era um Auschwitz do sexo. Havia na casa, para comparar com o campo de concentração, uma sala chamada Sala do Dentista. A sala do dentista era assim, um homem de jaleco branco. Esse homem arrancava um dente de uma das meninas, única e tão somente pelo prazer de ver o sangue. E a partir do momento que a pessoa começava a sangrar, com aquele dente extraído, se fazia sexo com aquela criança. Era terrível. Quando uma menina era escalada na vila, que a gente chamava assim, aquela casa da madame, era escalada para ir na sala do dentista. Outra sala era a sala do ginecologista, onde um homem nos fazia deitar com aquelas pernas em posição ginecológica, e ali um espéculo era colocado dentro de nós, e inseridos ali objetos, e mais objetos dentro do nosso corpo. Isso tudo era terrível. Mas havia uma sala, a terceira sala, desta vila, e bem pertinho de Fortaleza, chamada Sala do Diabo. Era terrível a Sala do Diabo. Normalmente, esse diabo, ele ia com um crucifixo, onde a cabeça de Cristo apontava para baixo. E ele só vinha para a vila quando uma garota morria. Aí ele se aproximava dessa garota, a morta, acendia velas ao redor da garota morta, e ele forçava quem tivesse vivo a beijá-la e acariciá-la. Enquanto muita gente abusava daquele cadáver. Era um crime de vilipêndio de cadáver. Era terrível a sala do diabo. Eu passei nessa casa momentos muito delicados e difíceis. Os piores momentos da minha vida. Cheguei a passar pela sala do dentista, na sala do ginecologista. Só graças a Deus não cheguei à sala do diabo, porque eu me mantive vivo. Mas eu tinha lá uma amiga muito querida, uma amiga de quem eu realmente tinha uma estima muito grande por ela. O nome dela era Priscila. Ela fez amizade comigo na casa de uma dame, nesse prostíbulo infantil, e Priscila era minha amiga confidente. Um amor de criança, um amor de menina, que lamentavelmente eu vi morrer dentro dessa casa. E a Priscila, um dia, porque a sala do diabo era aberta para quem quisesse ver, eu a vi do lado de fora, deitada, e as velas acesas ao lado do seu corpo. Priscila fora abusada também pelo diabo. Eu acho que esse sofrimento infantil bastaria para tornar minha história uma das histórias mais tocantes que você já contou no teu programa, Paulinho. Mas as coisas não pararam por aí, porque eu não conseguia sair daquela minha vida miserável e infantil de pequena prostituta, porque eu fui obrigada, obviamente, a me prostituir. E isso que aconteceu comigo acontece com tantas outras meninas. E na sequência da minha vida, obrigada àquilo, eu cheguei aos meus 18 anos. Dentro daquela vida. E aos 18 anos, eu fui vendida. E eu acreditei até que fosse uma boa, porque eu fui vendida para a Alemanha. E aí, quando eu tive a possibilidade de sair do Brasil com destino à Europa,
Eu acreditei que fosse para melhor. No entanto, eu só estava piorando as coisas. Vendida por uma organização criminosa alemã que também me obrigava a me prostituir. Foi assim que 2 italianos me alugaram por um fim de semana. Mas no quarto, onde nós marcamos o nosso encontro, não havia 2, mas 7 homens que me amarraram, me estupraram, depois fizeram xixi sobre a minha pessoa, me levaram para um banheiro e ali começaram todo o abuso de novo. Uma provação que durou horas e horas, parecia que não teria fim. Anos depois desse abuso terrível, eu tinha marcado comigo um daqueles homens, daqueles 7 homens que me fizeram sofrer. Um deles tinha a tatuagem de um índio sob a lua. Aquela tatuagem não saiu da minha cabeça. Eu guardei aquilo comigo. Terrível sofrimento que eu passei e enfiei dentro do meu coração. Se um dia eu vir essa tatuagem, eu vou reconhecer esse meu estuprador, esse meu abusador. E eu enfiei aquilo com tanta certeza no coração que parecia que eu estava recebendo um aviso que de fato isso iria acontecer. E aconteceu. Porque anos depois, eu já estava num trem indo para Perugia, Itália, quando de repente no trem eu olhei e vi aquela tatuagem. O índio sob a lua. O índio sob a lua. Quando eu vi o índio sob a lua, eu falei, o meu estuprador, não esqueci dele. Me faltou naquela hora ímpeto, coragem e força para eu denunciá-lo, para eu gritar para todo mundo que ali havia um assassino. Eu devia ter feito isso. E eu até me arrependo de não ter feito. Eu devia ter feito isso porque aquele índio sob o luar gritava para mim, toma uma providência. Gozado. O mais incrível foi que depois, estando em Perugia, na Itália, ele acabou se hospedando no mesmo hotel que eu. Ele olhava e não me reconhecia. E aqui vai um detalhe muito importante nesse não reconhecimento. É que eu, a essas alturas, já tinha conseguido deixar a vida da prostituição. E para eu não ser reconhecida, e para eu não ser desejada, o que eu fiz? Eu me esqueci, eu descuidei de mim, eu comecei a engordar. Era uma defesa, a minha gordura é uma defesa. Então eu fiquei tão diferente, eu tinha um corpo tão bonito, tão atraente antes. Uma vez gorda, eu tinha certeza que eu não seria reconhecida pelas pessoas e nem desejada pelas pessoas. Então aquele homem me olhava, mas não me reconhecia. No entanto, aquele índio sob o luar me fazia pensar exatamente quem ele era, porque eu sabia quem ele era. E ainda no hotel em Perugia, eu não tive coragem de entregá-lo. Não tive coragem. Mas desta vez, eu já estava livre, pelo menos da prostituição. E havia descoberto algo que nunca imaginei eu que passaria aquilo pela minha cabeça, aquela inspiração. Porque quando eu deixei a prostituição, eu me descobri numa casinha de doces, mexendo com massas de doces, com massas de bolo, com massas dos doces mais diferentes. E eu me tornei uma confeiteira. Estando na Europa e em vários países, eu fui aprendendo os segredos do chocolate, do ponto certo de uma massa, de um pandeló, de um bolo, para ser uma massa macia, saborosa e até crocante. E assim, nessa minha descoberta, eu primeiro comecei a servir o simples, as pessoas mais humildes, inclusive moradores de rua. Eu queria saber se aquilo que eu fazia realmente era gostoso. E as pessoas começaram a elogiar. Lá na terra europeia, eu comecei a distribuir esses pedaços de bolo, esses doces. As pessoas que cruzavam o meu caminho, experimenta aqui. Às vezes era uma pessoa simples, até um morador de rua. Experimenta aqui, vê se você gosta. E a pessoa se derramava em elogio. E assim eu estava começando uma nova carreira.
mas faltava um impulso para que eu, de fato, começasse a ganhar dinheiro com isso. Até que um dia, alguém disse para mim, olha, tem um jogador de futebol que ele adora doce. E eu falei para ele do seu bolo, especialmente aquele teu bolo de chocolate com prestígio que você faz. E ele disse que é o ponto fraco dele. Que jogador de futebol é esse? Eu perguntei. E a pessoa então me revelou. O nome desse jogador é Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo? O português Cristiano Ronaldo? O grande Cristiano Ronaldo? Sim. Então eu vou fazer um bolo para ele. Eu fiz o bolo. Fiz com aquele capricho. Na verdade, fiz duas versões. Um de chocolate e o outro de nozes. Ele, como português, eu sabia que ele gostava de alguma coisa com nozes. Todo português é assim. Ele comeu do meu bolo e se maravilhou. E maravilhado, ele começou a espalhar que o meu bolo era gostoso. E aí, jogadores famosos do próprio time dele, e dentre os jogadores, um brasileiro, o Ronaldinho Gaúcho, fez a encomenda do meu bolo. E eu comecei a ganhar popularidade dentro da Europa como confeiteira. Eu fui me tornando Lilian, a confeiteira conceituada e famosa de toda a Europa. E especialmente da Itália, da Alemanha, desses países europeus onde eu estava mais ligada. Até que certa vez, um rapaz de uma aparência simples, me parece que ele era um maquiador, ou algo que o valha, chegou até mim e disse, olha, ele não disse quem era. Ele disse, tem uma moça que ela quer muito experimentar do seu bolo. Eu quero que você capriche, faça um bolo gostoso para ela, e depois, se ela gostar, eu vou revelar a você de quem se trata. Eu, sinceramente, eu imaginei pelo jeito dele falar, eu imaginei que fosse uma pessoa conhecida, importante, famosa. E caprichei no bolo. Aliás, como eu caprichava sempre. Então ele pegou aquele bolo, levou consigo, e aquele bolo ele entregou para a famosa Lady Gaga. A Lady Gaga, sem que eu soubesse, estava comendo do bolo que eu fiz. E depois dela ter comido daquele bolo que eu fiz, Lady Gaga fez questão de espalhar que ela nunca havia comido um bolo tão delicioso em toda a sua vida. E aí, a minha fama estava estabelecida em todo o continente europeu. Eu estava afamada, no melhor sentido da expressão, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e tantos outros jogadores. E a Lady Gaga estava consumindo do bolo que eu fazia. E aí o meu curso, os preparos dos meus quitutes, os meus doces, foram ganhando popularidade e preço e valor. Até livro eu resolvi escrever. E aí eu então me encontrei como ser humano. E é este o momento em que eu coloco aqui na minha carta, sabe, Paulinho, que eu estou mandando por e-mail para você. Na minha história, é exatamente aquele momento em que eu vou, de todo o sofrimento, de todo o meu fracasso, de tudo que eu havia passado, eu vou conhecer o meu estrelato. Então eu saio daquela vida miserável, daquela vida onde eu fui morar naquela casa de madame em Fortaleza, onde eu tive que enfrentar em casa de madame a sala do dentista, onde eu tive que enfrentar na casa de madame a sala do ginecologista, onde eu tive que enfrentar em casa de madame a sala do diabo, para descobrir o que eu vou chamar de verdadeiro paraíso. Eu me descobri enquanto profissional. Obviamente que para chegar a isso, eu também passei por relacionamentos amorosos. Eu acabei me casando a primeira vez. O casamento poderia ter sido bem sucedido, no entanto não o foi.
porque eu ainda trazia resquícios daquela vida passada. Eu ainda não estava livre para ser totalmente feliz. Um segundo casamento, aí já foi melhor, nele eu me encontrei mais, e até que eu cheguei ao terceiro e sólido casamento da minha vida. O marido com quem eu vivo hoje é companheiro, é amigo, é leal e tanto tem me ajudado. Então o que eu quero fazer com essa minha carta, com essa minha história? O mundo de Lilian. Eu coloquei exatamente esse título. O mundo de Lilian é um mundo de superação, é um mundo de vitória, porque eu gostaria de, no final de tudo, através do teu programa, Paulinho Boa Pessoa, dar uma mensagem para você que está assistindo. Quero falar com você que está assistindo. Por maior que seja a sua dor, por maior que seja o seu sofrimento, por pior que seja a agrura e a dificuldade que você está enfrentando nesse instante, eu quero falar para você, há um Deus, e esse Deus olha para você. Olha que eu passei por todos esses lugares citados por mim. Olha que eu tive que comer, até para brincar com o que eu faço hoje, eu tive que comer primeiro a massa que o diabo amassou. E hoje eu coloco a mão na massa para produzir os mais deliciosos bolos do mundo. É assim que eu sou conhecido. Lilian, aquela que faz os doces mais saborosos e gostosos do mundo. Doces e bolos que ganharam notoriedade pelos seus consumidores famosos, ilustres. Eu venci. E se eu venci, observem as manchetes, acompanhem comigo através das imagens, olha o quanto eu fui notícia, observa comigo dentro da minha história, acompanhe comigo. Se eu venci, tendo passado por tudo que eu passei, vai lendo comigo. As reportagens que fizeram a meu respeito, as revistas que escreveram a meu respeito. Inclusive se anuncia no Brasil que haverá um filme contando a minha história. Haverá uma minissérie que será lançada para o Brasil e para o mundo contando a minha história. Se eu venci, você que está me acompanhando com certeza também vencerá. Basta que para isso você saiba dar a volta por cima. E a volta por cima só quem dá é quem tem garra, é quem tem energia, é quem tem alegria, é quem tem verdadeiramente vontade de viver, vontade de ser feliz. Eu gostaria que nesse instante, ela que me mandou direto da Itália, um vídeo onde ela fala um pouquinho, um resumo. Ela faz assim uma linha do tempo de tudo aquilo que nós narramos aqui. Ela conta um pouquinho da sua vida. A nossa boleira maior do Brasil. Hoje entrevistada pela Ana Maria Braga. Hoje entrevistada pelos grandes chefes do mundo. Hoje merecedora de livro. Hoje merecedora de filme. Merecedora de minissérie. Hoje ela está conceituada e consagrada no mundo como a grande professora dos doces do mundo todo, a grande confeiteira desse mundo, a Lilian. Lilian, gostaria de ver e ouvir o seu recado, por favor. Eu saí do Brasil vendida, me venderam, saí do aeroporto Guararapes lá no Recife, fui parar na Alemanha e ali foi tudo meu calvário. Eu aprendi somente a satisfazer o homem e fazer a vontade de um homem. Um certo dia eu tive meu primeiro casamento, só que não deu certo. Como poderia dar certo uma família com a vida tão destruída que eu tive? Tive que sair de lá e vim parar na Itália. E eu conheci meu marido. E dali começou a minha aventura de cozinhar para as pessoas famosas, porque começaram a falar, é aquela que fez, e para os jogadores, sabe? Para Fábio Quagliarella, e para Cristiano Ronaldo, e para outros bolos, e para outras pessoas, e assim vai, bolo.
E bom, explodiu. E quem imaginava que aquela menina que passava fome, que era usada para prostituição, ia chegar num ponto desse? Eu saí dessa vida, mas o teu corpo, a tua alma, você luta todos os dias. E eu, no final, investi em mim nessa luta contra essa trauma, esse pesadelo que eu passei. Me inscrevi na escola, peguei meu primeiro diploma do estudo médio e agora estou no estudo superior, né, de administração, finanças e marketing, porque no final eu quero ser advogada. Sim, vou ser boleira, vou ter o meu negócio, embaixo vou ter minha loja de bolo, em cima meu escritório de advogada, né? Porque assim, eu quero ajudar outras mulheres, eu quero ajudar outras pessoas que teve o meu mesmo problema e que precisa de ajuda legais. Ô Lilian, meu amor, nós só ficamos com vontade de provar um pedacinho do seu bolo. Porque a gente tem certeza absoluta que é uma delícia, que é muito saboroso. Cada pedaço de bolo que você prepara é muito saboroso. Queria provar do seu brigadeiro, queria provar do seu beijinho e queria experimentar do teu sonho. Porque você nos devolveu hoje o sonho. Alguém que passou por tudo que você passou, por essas agruras e dificuldades, tem encontrado a vitória que você encontrou, só pode ter um grande sonho dentro do peito, alimentado pelo doce mel, que é viver. Viver é doce. Sim, nem sempre é só doce. Há muito amargo, há muito azedo, há muita salmoura, mas o doce haverá sempre de prevalecer na vida de quem tem fé e acredita em si. Boa sorte para você. Um abraço carinhoso. E eu estou com um pouquinho de inveja do Cristiano Ronaldo. Estou com um pouquinho de inveja da Lady Gaga. Você não ficou não, Luciano? Com certeza. É? Tá de comer um pedaço desse bolo? Puxa vida, deu vontade, hein, Paulinho? Ô, Luciano, quem quiser mandar uma carta para nós, nos escrever, como é que faz? paulinhoboapessoahistoria@gmail.com. Manda que a gente conta a Só história. enviar que nós vamos contar aqui. Com muito carinho, com muito amor. Exato. É isso aí. Luciano Persinoto e eu acabamos de apresentar aqui dentro do Show da Saúde a história da sua vida. Luciano, mas a história não pode parar. Não, nós vamos falar da coluna. Coluna vertebral, Paulinho. É importante, né? A maior obra de engenharia já criada por Deus. Adoro quando você fala assim. Adoro porque você diz assim, Paulinho, é a maior obra de engenharia do corpo humano. É verdade. 33 andares? 33 andares, 23 discos, amortecedores, e ela faz parte do esqueleto axial. Que isso, Luciano? Ela é a única parte do corpo que torce. Você vira o pescoço para lá, vira para cá, ela tem a torção aqui na parte lombar, por isso que dói muito no pescoço e dói muito na região lombar, por ela fazer parte do esqueleto axial. Olha que manchete, Luciano. Nos últimos 2 anos, presta atenção a senhora de casa, o senhor de casa. Nos últimos 2 anos, a busca pela expressão dor nas costas, você já procurou? Ô Paulinho, eu sinto dor nas costas. Dor nas costas. Em site de pesquisa, o Google, por exemplo, aumentou mais de 70% a busca de Google, dor nas costas. A Organização Mundial da Saúde diz que 8 a cada 10 pessoas tem ou terá dor nas costas, dor na coluna. É a mesma coisa, dor nas costas, dor na coluna? Pode ser, Paulinho, porque os músculos intercostais, que são músculos profundos, eles que sustentam a coluna. Então, às vezes você tem dor nas costas, mas é o músculo que está fragilizado devido a gente ficar muito tempo sentado ou muito tempo em pé. E a coluna, né, Paulinho? Você sabe que a força da gravidade nos joga para frente. Então, a cabeça ela está para frente, o abdômen ele está para frente, e a coluna é como se fosse um guindaste. Então, ele tem a força de um guindaste, mas tudo está para frente. E aí, às vezes, a pessoa ela vai pegar um objeto, ela inclina a coluna para frente e sobrecarrega as vértebras e os discos.
E é esse que é o problema, Paulinho. Aí vai causando hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, lordose, cifose e um monte de anomalia na coluna. Demonstra pra gente, por favor, as Bora imagens, lá, Luciano. Vamos lá. A coluna ela é dividida em 5 partes, né, Paulinho? Região cervical, região torácica, região lombar, região sacral e região do cóccix. Olha a estrutura dela, hein? São 7 vértebras, 12, 5. A região que mais dói, Paulinho, é essa região da lombar. Ou da cervical aqui do pescoço também. Dói muito. Olha aí. Aí a gente pode adquirir, hoje tem muita gente adquirindo a famosa hérnia de disco. É muitas pessoas que... Por quê, Luciano? Mais de 6 horas sentado, mais de 6 horas em pé, o disco amortecedor, esse anel que está do lado e esse azul escuro, é a gelatina que está ali. Então você imagina, vira para lá, vira para cá, o anel ele pode se romper e a gelatina vai o quê? Pressionar o nervo, Paulinho. Empurrou o nervo, a dor é insuportável. A hérnia de disco, inclusive, como dado importante, é a segunda maior causa de afastamento do trabalho, gente. Então, muito cuidado. A hérnia de disco é perigosa, né, Luciano? Totalmente perigosa. Tem gente que tem uma, tem gente que tem 2, tem gente que tem 3, tem gente que tem 5 hérnias de disco na coluna. Eu falo que é igual uma ferrugem. Se você não cuidar de uma hérnia, pode progredir para outra e para outra. Paulinho. E nem sempre a cirurgia resolve. Tá? De cada 10 pessoas que fazem cirurgia, apenas 2 pessoas ficam boas. Isso tudo é estatística, gente. É tudo científico que a gente fala aqui. Por exemplo, Luciano, na próxima imagem, por favor. Os sintomas da hérnia, Paulinho, da hérnia de disco. Perda da força dos músculos afetados. Você perde, você tem fraqueza, dificuldade de movimento, a pessoa não consegue se locomover, né? Dores fortes na região afetada. Formigamento e dormência. Isso reflete, inclusive... Na perna. Aí que tá. Na perna. Se for aqui na região cervical, se a hérnia for aqui, no pescoço, vai irradiar para o braço. Dormência no braço, formigamento no braço. Se a hérnia for na lombar, vai irradiar para as pernas. Ou direita ou esquerda, dormência e formigamento são os sintomas. Dormência e formigamento. Na próxima imagem, Luciano. Aí são as fases da hérnia de disco. Disco normal, aqui está com abaulamento, ainda não é a hérnia. É como se fosse o babalu, a gente aperta, deu uma inchada, né? A segunda já virou uma hérnia de disco, já herniou. A palavra herniar significa sair para fora, herniou. E a terceira é uma extrusão discal, que a gente chama de sequestro do disco. Aí é só cirurgia nesse caso. Você vê que é uma piora periódica vai aí, progredindo, né? Ela vai progredindo. Se você não cuidar. Tudo isso, Paulinho, devido à postura, viu? A postura, maioria é problema postural. Na próxima imagem, Luciano. Cervicalgia, Paulinho. O que é isso? Cervicalgia é uma inflamação que dá aqui na região do pescoço, devido a gente ficar muito tempo com o pescoço assim, a costureira, ou quem trabalha no computador, quem trabalha com o pescoço muito para baixo, então força essa região e aí vai dar uma cervicalgia, vai dar uma inflamação na cervical. Eu até vou pedir aqui a gentileza, o Daniel, me traga aqui o celular só para demonstrar para o nosso telespectador o que na verdade acontece. Porque eu quero falar agora do perigo do uso do celular. Pode ser, Luciano? Pode, Vê claro. se na próxima imagem está, por gentileza. Deixa eu ver se é a próxima imagem... Não, então segura um pouquinho, segura. Você estava me falando do perigo do uso do celular. Peso da minha cabeça, Luciano? Você nessa posição normal, 5 quilos. Tem cabeça que pesa um pouquinho mais, né? Mas a minha é 5 quilos. 5 quilos. Ok? Então eu estou com o celular. Quando eu faço esse movimento para frente... Aí vai para 18 quilos. 18. Exato. Tem na imagem, né? Olha lá. 18 quilos. A 30 graus, seu peso da sua cabeça sobrecarrega a coluna em 18 quilos. Você vê que de acordo com o grau da cabeça inclinada, o peso vai aumentando, né, Luciano? Olha lá, tá vai vendo? explicando. Vai para 24 graus, vai para 24 quilos em 45 graus. Em 70 graus vai a 28 quilos. 28? A sua cabeça vai pesar, sobrecarregando a sua coluna. Então você imagina fazer isso todo dia. É como diz aquela música, já estou muito cansado, lembram? Do peso da minha cabeça. 28 quilos, se você estiver muito inclinado para frente para poder ler o celular. Por isso que tem muita costureira, muito motorista que sofre demais com a coluna, porque ele faz esse movimento, né? Você sabe que uma pessoa amiga uma dona de casa mandou uma pergunta interessante para você, quer ver? Vamos lá. Por favor. Luciano, se eu ficar curvado enquanto eu limpo a casa, ela mora lá em Irajá, no Rio de Janeiro. Alô, dona Florips,
Se eu ficar muito curvado enquanto eu limpo a casa, afeta a minha coluna, Luciano? Paulinho, se você ficar do jeito que está essa dona de casa, sem flexionar o joelho, porque nós temos que, quando for abaixar, flexionar o joelho. A força que você vai fazer tem que ficar nas pernas, não pode ficar na coluna. Da maneira que está no vídeo, a coluna está sendo sobrecarregada. Então tem gente que acha vantagem e pegar as mãos e fazer assim sem dobrar, sabe? Você está sobrecarregando toda a sua coluna. Vai pegar um peso no chão? Flexiona o joelho. Por quê, Luciano? Para o peso que você está pegando ir para as pernas. São as pernas, o músculo da perna que tem que sustentar o peso que você está retirando do chão. Perfeito. Na próxima imagem, Luciano Pessinotto. Aí, Paulinho, vai afetar a região da lombalgia. Isso Aí é chamado de lombalgia. A cervicalgia. Cervical, lombalgia. Lombalgia é a mais comum dor nas costas. A mais então, comum. tem dor nas costas, está com lombalgia, está com uma inflamação na região lombar. A outra imagem, inclusive, mostra... Cervicalgia, né? Aí dá mais uma imagem mais adentro, está inflamando ali, inclusive inflama os ossos, os nervos. Aí dói bastante. Por isso que tem gente que tem aqui, Luciano, está queimando essa região aqui, o meu músculo chamado trapézio está com uma dor, porque todo o estresse do cérebro, toda a ansiedade, toda a preocupação do dia a dia, nós fabricamos hormônios e esse estresse ele vai para onde? Para o músculo. Aqui fica endurecida essa região. Agora, Luciano, você falou de uma coisa. Olha lá, vamos falar aqui, aqui é a coluna. Aqui é a coluna. Aqui são os 33 andares. Exato. Aí são divididos em partes, tá vendo? A região cervical tem 7 vértebras, que é a região do pescoço. Depois nós temos a região do meio, que é a região torácica, né? A torácica. A T1, T2, nós temos 12 vértebras na região torácica. Depois nós temos a região lombar. A L, né? São 5 vértebras, né? Essa é a região mais afetada e mais preocupada. Depois nós temos a região do S1 até sacral, S5, sacral, né? Exatamente, são tudo fundidos ali. E nós temos a região do cóccix. E você sabe que o Wesley Safadão, aqui na região lombar, ele tem 5 vértebras. E o Wesley Safadão tem 6 vértebras. Quer dizer, uma anomalia. É uma anomalia. Que acaba afetando também a pessoa. Agora, Luciano, qual é a tua estatística hoje? Quantos brasileiros sofrem com dores nas costas? Bom, de 8 a 10 você falou, né? De 8 a 10, ou seja, 80%. De cada 10, 8, é isso? 80% da população brasileira hoje sofre com dor na coluna ou dor nas costas, no modo geral. Maioria, 100 milhões de brasileiros hoje, Paulinho, dormem em colchões inadequados, segundo a pesquisa, segundo a estatística. Por que dorme em colchão inadequado? Porque colchão tem prazo de validade. Qual é o prazo de validade de um colchão? 5 anos. Passou de 5 anos, ele passa da validade e muita gente dorme em cima de um colchão que ele já está torto, ele já está vencido e a sua coluna, ela pega o formato do seu colchão com desvio. Por que tua coluna tem desvios? Por que tua coluna, às vezes, minha coluna está torta, acordo moída. Pode observar o seu colchão se ele não está abaulado, se ele não está torto. Você dormiu em cima, a coluna pega o formato. Qual é a vantagem do colchão da PillowMed ou o próprio PillowMed? Espuma especial. Nós sabemos que as pesquisas mostram que nós passamos 1/3 da nossa vida em cima de um colchão. Então a sua coluna passa 1/3 da vida em cima de um colchão. Este colchão ele tem uma densidade chamada de densidade inteligente. O que é isso, Luciano? É uma espuma que não é nem muito dura nem muito mole. Cada ser humano tem um biotipo, cada ser humano tem uma individualidade biológica. O que é isso? Cada um tem um peso, cada um tem uma altura, cada um tem um desgaste na coluna, cada um tem um tipo de dor. Quando você deita no colchão da PillowMed com esta tecnologia da densidade inteligente da espuma, ela realinha a postura da sua coluna, distribuindo o peso de cada parte do corpo adequadamente. Ou seja, sua coluna vai ficar numa posição correta enquanto você dorme às 6 horas, 7 horas e 8 horas. No dia seguinte, sua coluna está com uma saúde perfeita. Por quê? Porque ela foi realinhada enquanto você está dormindo. Vê se eu aprendi com você. O colchão você já me ensinou. Ele não pode ser duro e ele não pode ser muito mole. Nem muito mole, nem muito duro.
ele tem que se moldar a nossa coluna. É exatamente o que o Pilomed faz. Exato. Ajusta-se o colchão da Pilomed, ele ajusta-se à sua coluna. É estudado cada caso pela Pilomed. Ele é de altíssima tecnologia. Se a pessoa tem hérnia de disco, Boa, se a pessoa tem bico de papagaio, se a pessoa tem dores na coluna, que desafio você lança para quem testar o nosso produto Pilomed? Paulinho, nós somos hoje a primeira empresa do mundo. Primeiro você testa no conforto do seu lar e só se no teste você sentir algum alívio, você adquire. Como que é o meu desafio? Desafio com transparência, nós temos uma equipe de terapeutas que vai na sua casa, leva um Pilomed, coloca sobre o seu colchão, você já vai perceber que o seu colchão comum será transformado em um colchão com alta tecnologia. Meia hora você deita em cima do Pilomed no teste, na demonstração da sua casa. Meia hora você levanta do Pilomed, aí vem o meu desafio. Se você não sentir alívio nenhum na hora do teste, na sua casa, você não precisa adquirir absolutamente nada, Paulinho. Nítido, claro e transparente. Mas aí, Luciano, a dona de casa que é aposentada, pensionista, fala, mas do jeito que o Luciano está falando, será que eu posso comprar? Ô, Luciano, eu sou aposentado, eu sou pensionista, me ajuda aí, Luciano. Aposentado e pensionista, Paulinho, tem privilégio especial. Se for um Pilomed de casal, parcelinhas mínimas a partir de R$ 199 por mês. Se for um Pilomed de solteiro, parcelinhas mínimas a partir de R$ 129 por mês. Ah, Luciano, mas eu tenho uma cama sob medida, uma cama de viúva, eu fiz uma cama especial. Nós fazemos qualquer medida, Paulinho. Um amigo me encontrou outro dia desses e falou assim, Paulinho, eu tenho lá um colchão em casa, mas sabe, não é um Pilomed, Paulinho. Eu tô doido pelo Pilomed. Aí eu disse para ele, com todo carinho, com todo amor, todo respeito também, falei, olha, em matéria de colchão tecnológico, tem que ter a marca Pilomed. É esse que seu corpo pede. Eu sei que tem gente que quer aproximar do nosso nome, Luciano. É assim, é normal, né? Quem é que não quer ter um nome parecido com a Coca-Cola, que é um grande refrigerante? Todo mundo. Pilomed é a mesma coisa. Então, mas tem que ser o original. Esse dá férias para sua coluna, esse refaz e repõe a tua coluna para um lugar, conforme disse o Luciano Pessinotto. Esse, inclusive, é bom para combater bronquite, asma e rinite. Exato, Paulinho, porque ele é totalmente revestido, todo o tecido dele não é um tecido comum. Nós temos um tecido antimofo, antiácaro, nós temos um tecido anti-covid. Por quê? Porque existe nos fios entrelaçados no nosso colchão, fios de íons de prata. Ô, Luciano, mas o que é fios de íons de prata? A prata antigamente era testada. Como? Colocava-se moedas de prata em barris de leite, para o leite não estragar na época dos reis. Então, as propriedades que tem na prata, o fios de íons de prata foi colocada no tecido, depois do Covid foi descoberto isso, e o Covid, o ácaro, o fungo, o vírus, pode até bater aqui, mas não entra dentro do seu colchão. E a maioria do colchão comum é um grande ambiente de ácaros e de fungo. Por quê? Porque não tem fios de íons de prata. Só o colchão da Pilomed tem o fio de íons de prata. Você sabe que você falou agora muito bem do Covid, e eu lembro também do vírus da gripe. Os especialistas dizem que na verdade, o que causa o Covid, ele fica sobre a superfície, né? Então, sobre a superfície fica o que causa o Covid, o que causa a gripe, e muitas vezes a pessoa se senta, passa por ali e leva na roupa consigo. Quando ela vai se deitar na cama, ela acaba depositando sem querer aqueles vírus, aqueles fungos, bactérias, acaba ficando sobre o colchão. Sem querer, óbvio que ninguém faz isso por querer. Você está sentado num lugar onde uma pessoa espirrou, você está no ônibus, você sentou num assento ali do ônibus, a pessoa espirrou, ou no trem, ou no metrô. Então você adquire aquele vírus que vai impregnado na tua roupa. Chegou em casa, você se deitando, você passa para o teu colchão e ele fica lá.
E ele sobrevive, inclusive se alimentando de toda aquela sujeira que são as células mortas do próprio corpo do ser humano. Da nossa pele e da transpiração, né? Nós temos a transpiração noturna. E se alimenta disso. Se alimenta disso. Quando bate nesse tecido do pilomed, aí é que está a importância de ser um pilomed. Quando bate nesse tecido, que tem os íons de prata, esse vírus, esse fungo, essa bactéria não sobrevive. Não sobrevive, Paulinho. Não sobrevive. Por isso é chamado de anti-ácaro, anti-fungo, anti-mofo e anti-covid. Veja, o nosso colchão tecnológico Pilomed, ele não faz milagres, absolutamente não. Ele é um produto que, com tudo que ele tem, com todo o seu revestimento, com toda a sua proteção, com toda a sua alta tecnologia, ele ajuda a combater todos os males. É um tremendo de um tratamento auxiliar. Paulinho, eu tô doida por um colchão desse. Como é que eu faço? Brilha no televisor esse número, anota aí, 0800 771 0434. Você liga, chama o nosso terapeuta, sem compromisso ele vai na tua casa, leva o produto Pilomed para você testar. Se no dia tiver uma dor... Se a dor não aliviar na demonstração, na hora do teste, na sua casa, não precisa adquirir absolutamente nada. Muita gente pode estar falando assim, mas eu comprei um colchão há 2 anos. Há 1 ano, Luciano, o meu colchão é novo, comprei há meses. Nós temos o Pilomed. O Pilomed, ele vai sobre o seu colchão, transformando o seu colchão comum em um colchão com alta tecnologia. O que é isso? 21 tipos de massagens, ele tem uma onda chamada de Biosleeping. O que é o Biosleeping, Luciano? Você dorme bem? Tem distúrbio do sono? Você vira para um lado, vira para o outro, tem dificuldade para pegar no sono? Essa onda Biosleep, antes de você dormir, aciona o controle remoto, essa onda vai entrar dentro do cérebro, estimulando a produção do hormônio principal do sono, chamado de melatonina. A melatonina produziu no cérebro, o corpo, os músculos entram em função de relaxamento. O teu sono é ativado e aí você vai pegar aquele sono gostoso, que é o sono REM. Aquele sono que repara todos os danos causados nas células do dia anterior. Por isso que no dia seguinte você fala, nossa, tô novo de novo. O colchão da Pilomed foi pensado em tudo isso, para você dormir bem, para aliviar uma dor na coluna, uma dor da fibromialgia, uma dor ciática, uma dor reumática, qualquer tipo de dor. E a espuma especial, o infravermelho longo, a energia quântica, por isso que é chamado de colchão tecnológico, né, Paulinho? Lembra da Dona Maria José? Lembro demais. Dona Maria José. A Dona Maria José, ela chamou pelo 0800 771 0434 nosso terapeuta. Ela sofria com a hérnia de disco que nós abordamos. Ela não conseguia calçar a própria meia. Ela se sentava, esticava o pé para que o marido ou alguém viesse socorrê-la com a meia. Ela não conseguia. Hérnia de disco. Aí, na hora de dormir, todo mundo fala, bom, pelo menos dormir ela consegue. Não conseguia dormir, Luciano. Porque ela deitava, virava de um lado, virava de outro, e a dor persistente, e a dor lá presente. Aí ela ligou 0800 771 0434. Chamou o nosso terapeuta, fez o teste dentro de casa. Sabe o que aconteceu? Já imagino. Ela vai contar. Já imagino. Ela vai contar. Ô, Dona Maria José, conta a sua história para nós, por favor. Eu sentia muita dor na coluna, né? Em 2002 foi que eu fiz exame e deu hérnia de disco. E de manhã eu não conseguia me agachar, sentia muita dor. Nossa, eu dormia muito mal mesmo, eu virava pro lado esquerdo, não conseguia dormir, virava pro direito, não conseguia dormir. Essa dor na minha coluna atrapalhava eu limpar minha casa, né? Também eu trabalhava fora. E graças a Deus, depois que eu comecei a usar o Pilomed, dei uma boa melhorada, graças a Deus, estou bem melhor. Não demorou muito, após 5 dias eu já levantava de manhã, já agachava bem, né? Que antes eu não agachava de manhã, para colocar a meia no pé, eu não conseguia, né? Sentia muita dor na coluna, Pilomed fez eu melhorar mesmo, graças a Deus.
Então, o que eu sentia muita dor, que eu não conseguia, era colocar a meia no pé de manhã. E colocar o tênis. Simples, e eu não conseguia agachar. E agora eu coloco de boa. A meia no pé. As minhas plantas eu não conseguia agachar para regar elas, sabe? Tirar os matinhos. E agora eu cuido das minhas plantas bem mesmo, não sinto nada, levanto de boa de manhã. Eu aconselho as pessoas a comprar, porque vale a pena. Palavra da Maria José, compre, vale a pena. Atenção à senhora que está assistindo, que não levanta de boa. Eu vou usar a expressão da Maria José. Eu levanto de boa, eu calço o meu tênis, eu não tenho mais dor, eu não tenho mais sofrimento com a coluna. Experimenta o nosso produto Pilomed. Não abandone em hipótese alguma o tratamento médico. Siga respeitando o tratamento do seu médico. E use o nosso Pilomed. Ô, Luciano, esse aqui é lindo, hein, Luciano? É lindo, né, Paulinho? Isso Como é que aqui se chama? É chamado de nossa linha Zen. Uma linha que eu falo que é um conforto 7 estrelas. É dormir em colchão de hotel 7 estrelas. Confortável, realinha a postura da coluna enquanto você dorme e tem mais. Você dorme, sua coluna, a saúde da sua coluna será outra com o Pilomed. Agora, um detalhe muito importante. Esse tecido antimofo, antiácaro, vai ajudar a tua família no que diz respeito à bronquite, à asma, à rinite. E embaixo ele é um modelo baú. Modelo baú. Agora, quem tem problema na coluna não pode levantar o baú. Não pode. Esse aqui. Esse aqui é elétrico, Paulinho. É? É elétrico, moderno, Mostra tecnológico. aí, Luciano. Vamos lá, olha só. É. Olha aí, ó, levantando. Que beleza. Elétrico, ó. Você viu? Que coisa linda. Olha que maravilha. Facinho, ó. Aí você guarda tudo que tem que guardar. Guarda tudo lá embaixo. Tudo numa boa. Aí eu quero abaixar, tem que ser na força, não, Luciano? Não. Como A é que Pilomed faz, pensou em Luciano? tudo isso, o botãozinho, ó, automático. Que beleza, hein? Olha que Que maravilha. tranquilidade, hein? Ô, dona de Caçoa, viu? Hein? Que moleza. Olha aí, ó. Aí sim. Elétrico, Luciano, moderno, né, Paulinho? agora, ela que é aposentada, que é pensionista, tá doida em casa perguntando, Luciano, será que dá para eu comprar? Dá tranquila, aposentado e pensionista tem privilégio especial. Se for um Pilomed de casal, parcelinhas mínimas a partir de R$ 199 por mês. Se for um Pilomed de solteiro, a partir de R$ 129 por mês. Valendo lembrar que fazemos medida a gente chama de viuvão, solteirão, qualquer medida. Paulo, eu tenho uma cama sob medida. Por isso que o terapeuta vai na sua casa e mede, fazemos qualquer medida, Paulinho. Aí vale a pena, né, Luciano? Ô, dona de casa, minha parceira, minha amiga, por favor, Paulinho, eu gostaria muito de pedir esse Pilomed. Como eu faço? Olha esse telefone brilhando no seu televisor. Chame o nosso terapeuta sem compromisso. Não tem compromisso nenhum. Não paga nada. Iremos com o maior gosto na tua casa. Devidamente uniformizados, levando a marca Pilomed, porque é esse que o teu corpo pede. Paulinho, como é que é o telefone? 0800 771 0434. 0800 771 0434. Vem cá, Luciano, vem aqui. Eu quero fazer um desafio com você. Bora, Paulinho. Quer dar tempo de fazer? Dá tempo ainda. Quem tá com dor, Luciano? Desafio com muita transparência, com muita responsabilidade. Terapeuta vai na sua casa, leva o Pilomed e coloca sobre o seu colchão. Você deita por meia hora. Meia hora depois você levanta do Pilomed. Se você não sentir alívio nenhum, não precisa adquirir absolutamente nada, Paulinho. Só compra se aprovar. Só se aprovar. Aí, então você não vai perder tempo, dá tempo de ligar. 0800 771 0434. Eu e o Luciano ficamos por aqui. Mas vamos continuar, tá? A gente fica, mas continua. Vem aí mais um programa Show da Saúde. Até amanhã. Pilomed apresentou Show da Saúde.